Sejam bem-vindos a mais um Foguete Cast. Eu sou o Túlio Menezes, eu tô aqui com a Jéssica Fernandes e hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá muito em alta, que é emagrecimento, né, Jéssica? É isso mesmo, Túlio. E olha só, hoje nós temos o prazer de receber ele, médico especialista em emagrecimento baseado em evidências, com mais de 6 anos de atuação na área da saúde. No Instagram, ele compartilha conteúdos valiosos sobre reposição hormonal, nutrição, atividade física, qualidade de vida e sempre com um olhar crítico e fundamentado na ciência. O seu trabalho tem ajudado muitas pessoas a alcançarem resultados sustentáveis sem cair em armadilhas e modismos. Vamos entender um pouco mais sobre a sua trajetória e os principais insights que ele traz e busca para a saúde e bem-estar de uma forma inteligente. Seja muito bem-vindo, Dr. Marden Ferrari. Muito obrigado, gente, pela recepção. Marden, pra gente é um prazer ter você aqui com a gente, né? E a gente sabe que esse assunto do emagrecimento em si, tanto pela forma estética quanto pela saúde, pela qualidade de vida dos pacientes hoje em dia, é algo que tem sido muito debatido, tanto nas redes sociais quanto nos consultórios, e divide muitas opiniões, né? Só que acho que antes da gente saber um pouco mais sobre esse universo, eu queria conhecer um pouquinho sobre você, sobre a sua história, como que você chegou nesse ramo da medicina, de onde que surgiu essa paixãozinha sua? Então, antes da medicina eu já tentei ser arquiteto, fiz administração de empresa também, além de arquitetura. Depois fui ser modelo com 20 anos de idade. Fui para Milão, São Paulo. Né? Beleza, né? Morei fora. Aí eu acho que foi aí que me veio esse interesse por esse corpo mais magro, né? Sem exageros, é claro. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Mas foi por aí que eu fui entrando depois para a medicina, né? E me interessei por essa área da obesidade. Acho que tudo em excesso demais, né? Igual você falou sobre o excesso no emagrecimento. Também porque a gente vê as pessoas muito vaidosas, cada vez mais procurando por tratamentos extremos, processos cirúrgicos, medicamentos. Ou magro demais, ou obesidade. obeso. Então são extremos em si que são prejudiciais à saúde, né, Jéssica? Com certeza. E olha só, você já atendeu muitos pacientes com dificuldades, né, de emagrecer e de perder peso. Quais para vocês são os principais erros e os erros mais comuns que atrapalham as pessoas a chegarem nesse resultado real, assim, de um corpo bacana, de uma saúde bacana, não só esteticamente, mas também nessa saúde, né, como um todo? Acho que são 2 pilares aí pra gente responder. Eu acho que as dietas ultra radicais, né, só de uma coisa, só de um macronutriente, só de outro. Acho que às vezes a gente vê um resultado inicial, mas é muito difícil a adesão. E hoje a gente vê a banalização dos suplementos, né? Suplemento não é remédio. Então logo eu posso usar dezenas e centenas de suplementos que está tudo bem. Então muitas vezes suplementos sem evidência científica. Então eu acho que nesses 2 alicerces aí que eu esbarro, que eu tento desmistificar e melhorar os meus pacientes nesse sentido. Acho que as pessoas buscam em suplementação aquilo que elas não conseguem compensar na alimentação. Às vezes tem uma alimentação super desbalanceada e confunde muito essa questão do alimento e dos produtos alimentícios, né? Sim. A gente consegue, por exemplo, né? Vamos citar as mais clássicas, né? Vitamina B12 a gente consegue em carne, em ovo, em peixe, né? Então, o vegano passa aperto com B12. Vitamina D a gente consegue com exposição solar, com leite e derivados de leite, né, os laticínios. Ferro, né, suplementação de ferro também é muito comum. A gente consegue, principalmente em folhas verdes escuras, né, couve, espinafre, rúcula. Então, assim, tudo numa dieta balanceada a gente consegue. Mas muitas vezes a gente banaliza e suplementa tudo, né? Por ser mais fácil. Com esse acúmulo do estresse, a gente tá falando da vida do empreendedor, né? De estar sempre fazendo uma coisa atrás da outra e acaba não tira o tempo para si mesmo, né? O estresse, o aumento do estresse eleva os níveis de cortisol no corpo e acaba que isso acarreta em doenças, né? Sim. Cortisol, o excesso de cortisol, todos esses hormônios hipofisários, né? Cortisol, TSH da tireoide, testosterona hipofisário, GH hipofisário. Então, assim, o excesso de um
ou a falta dele pode desbalancear o outro. O cortisol compete, diminui a produção de testosterona. Então, realmente, esse estresse exacerbado, né, constante, pode diminuir a produção de testosterona, dentre outros efeitos do hipercortisolismo, né, que podem causar malefícios, ganho de peso, flacidez, fragilidade óssea, né, osteoporose. São muitos efeitos mesmo. Muitos né? efeitos. E o Túlio falou aqui dessa questão do efeito rebote. Eu fiquei com uma dúvida. O que a gente pode fazer para não ter esse efeito? Porque, assim, é muito bom quando a gente consegue começar uma dieta, fazer ela bonitinha, começa a ver resultado e tudo, mas já aconteceu, por exemplo, comigo, de eu chegar num momento de eu falar assim, cara, eu preciso parar, aí não consegue continuar ali, na hora que vê, você tá ganhando aquele peso todo. Você como profissional, né, agora, o que você acha que, assim, às vezes poderia diminuir? Tem alguma coisa que a gente consegue fazer que consegue diminuir esse efeito prevenir também, né? De sanfona, vamos dizer assim, porque a gente vê muito isso, né, Sim, engorda, emagrece, ou ganha massa, você vê que a pessoa bonitona, ficando sarada, do nada tá tudo murcho de novo. Então, o que você como profissional indica e diz sobre essa questão, assim, de como evitar isso? No meu consultório, eu gosto de fazer sempre um tratamento que eu falo que é o agudo e um tratamento crônico. Eu gosto de um remédio mais potente para ele vir e também, se a evidência científica, aumentar a adesão do paciente. Então, você perde ali um peso bacana, né? 5, 10% do seu peso nos 2 primeiros meses. Isso também já é uma evidência que você adere melhor ao tratamento. E gosto de deixar sempre um tratamento mais crônico, sabe? Pra você usar ali durante... Eu gosto de pelo menos 1 ano, para ser bem sincero. 6 meses, 1 ano, pra gente consolidar nossos resultados, nossos hábitos. Por mais que às vezes a gente ache, agora eu consigo ir sozinho. Não. Há uma desregulação hormonal, os níveis do hormônio de saciedade diminuem, os da fome aumentam, seu corpo te boicota, você gasta menos energia. Então, por isso que às vezes, quando é um paciente para ser tratado, obeso mesmo, é importante a medicação e a manutenção dessa medicação por um tempo indeterminado. Como a gente estava conversando antes, né? Eu sinto o brilho no olho do paciente. Quando o paciente está pronto para tirar a medicação, a gente vê que ele mudou todo o lifestyle dele ali. Eu vi uma frase uma vez que eu acho que é muito isso. Até a Amanda tem isso lá no consultório dela. Não é sobre fechar a boca, é sobre abrir a mente. Exatamente. Eu achei isso muito legal. Porque realmente é isso. Se você não trouxer essa realidade de vida, porque acaba virando um estilo de vida, né? Estilo de vida. Se você não trouxer esse estilo de vida para você não consegue realmente manter isso, né? Sim. Sem medicamento, a medicação vai te tirar a fome. Agora, para você que quer manter sem medicamento, a gente tem que mudar de vida. E é o que eu quero para os meus pacientes também. Eu quero um novo estilo de vida, eu quero uma alimentação saudável, eu quero que ele pratique atividade física, que ele controle a ansiedade. Uma coisa vai levando a outra. Tem um estudo até que eu postei recentemente que comparava, sabe? Pacientes que usavam sertralina e estalopram, 2 ansiolíticos bem comuns na prática médica. E o outro grupo, mais de 10 mil pessoas, que faziam corridas 2 vezes na semana, 60 minutos. O grupo da corrida relata melhora maior do que o grupo da medicação, com sintomas de ansiedade e depressão. Então é uma coisa que realmente vai levando a outra. Você faz essa atividade, você melhora a ansiedade, você dorme melhor. Então você cria esses novos hábitos, né? Diminui o álcool. Todo um ecossistema, né? Às vezes a pessoa, uma prática ali, 1 hora 1 hora no dia, tirar para fazer uma prática de atividade, tem uma melhora significativa, não só na finalidade do emagrecimento em si, mas também de todos os fatores envolvidos, né? Saúde mental. E tem sido um dos maus, né, desse século, que é a ansiedade, a depressão. E eu acho que a gente devia voltar mais o olhar para essas questões. Mas você citou aí a questão dos medicamentos em si, né? E tá em alta agora que muito se fala sobre a Ozempic. Quais são os reais benefícios dela hoje para esse procedimento, para esse tratamento em si? Sim. A Ozempic é uma medicação, gente, maravilhosa. Tá? Hoje ela foi estudada, né, evidenciada para diabetes. Então ela já se tornou, desde o início, padrão ouro para diabetes, ou seja, o melhor tratamento. Quando a gente fala padrão ouro, é o melhor tratamento para diabetes.
Nos estudos viu-se que ela fazia ali perder peso, né? Então depois nos estudos viu-se que hoje ela é a padrão ouro para a obesidade. Ela diminui a chance de eventos cardiovasculares, né? Já tem estudo sério, né? Que é um estudo duplo cego randomizado, que ela diminui em 20% de risco cardiovascular, que é a chance de ter infarto e AVC. Já é tratamento para insuficiência renal. Hoje é a única medicação também no mundo que trata fibrose hepática. Então já é um grau mais avançado ali daquela gordurinha que vai fibrosando e lesionando o fígado. A gente trata com o Ozempic. Então, assim, é uma medicação muito boa. Tem que ser muito bem indicada também. Não adianta. Não adianta a pessoa tomar por conta própria e sair desregulado. Que era até uma nessa questão, isso. A gente estava conversando sobre isso porque eu posso dizer que já passei por essas desinformações de, às vezes, utilizar sem orientação médica, né? E hoje a gente vê que tem muita informação sobre hormônio. A gente acaba dando um Google ali e encontrando 1 milhão de soluções hormonais no mercado clandestino, vamos dizer assim. Tá certo. E acho que tá arrasando, gente. Eu com 19 anos achava que arrasava, né? Então, assim, o que você... Além disso tudo, a gente acha que é uma solução mágica, né, Marta? Acho que vou tomar um remedinho, não vou precisar me alimentar, não vou precisar ir pra academia, não vou precisar de mais nada, acha que é a solução mágica. E é uma coisa que, assim, o pessoal precisa entender e buscar soluções, buscar esses entendimentos. Você, como profissional, o que você diria para nós, amadores, que estamos ali sempre buscando as informações sobre hormônios no Google, com relação a isso? Acaba sendo perigoso, essa reposição. Né? A gente sabe que é importante, né, isso tudo, mas que às vezes a gente é muito leigo e acredita que pode ser algo inofensivo e não é, né? Perigosíssimo, gente. Hoje é o que eu mais me deparo. Às vezes, assim, chega ali uma paciente perfeita, pré-diabética, gordura no fígado, hipertensa, alto risco cardiovascular, alto risco de infartar. Aí eu prescrevo o Ozempic para ela. E ela fala, mas eu vi na internet que dá rebote, que é perigoso, fica cego. E a paciente fica com medo da medicação que vai dar para ela aí uma sobrevida incrível, né? Poderia dar uma qualidade de vida para ela incrível. Aí, ao mesmo tempo, a gente até conversou sobre isso, toma vários suplementos, né, milagrosos. E, às vezes pode dar, né? A gente vê muito aí excesso de vitamina D, que pode causar arritmia, excesso de outras vitaminas, tá ali com 3 páginas de suplemento. Será que isso realmente é benéfico, né? Tem paciente minha que tem medo de usar o Ozempic, mas não tem medo de fazer uma lipo, uma abdominoplastia, entrar por um bloco cirúrgico, né? Então a gente tem que estar aí para dar essas informações e buscar os estudos padrão ouro na medicina, que são as meta-análises, né? Gosto de citar isso, que são uma revisão de todos os estudos anteriores, e os estudos duplo cego randomizados, que você pega 2 grupos diferentes, dá um placebo para um, dá uma medicação para outro, enfim, grupos parecidos, e mostra o efeito. Fora isso, as medicações, assim, que a gente vê, suplemento, infelizmente, eles começam ali com um estudo in vitro, um estudo às vezes até num ratinho, nos animais, né? Mas no desenrolar disso, 90% das vezes, nos estudos, infelizmente, eles não mostram eficácia para o ser humano. Então, assim, é complicado a gente falar, isso aqui vai ser bom. Se for bom, se um dia for comprovado que tem benefício, ótimo, né? Vou usar com o maior prazer, mas enquanto isso eu me atenho às evidências. Eu acho que a desinformação, ela se aplica em todos os nichos possíveis, né? Sim. Já veio profissionais de diversos ramos aqui no nosso podcast. Sim. E acaba que a desinformação acaba atrapalhando muito o acesso. E eu vejo hoje que você é muito ativo nas suas redes sociais, né? Você traz essa informação de forma gratuita para os seus seguidores e se no mercado em si, porque querendo ou não é um mercado, né? Essa questão de suplementação, de hormônio, de tratamento em si. E qual que você acha que é a importância desse seu posicionamento nas redes sociais hoje, trazendo essa informação de forma gratuita para essas pessoas? É algo que você prioriza? É algo que você investe no seu marketing em si hoje? Você acha que é fundamental? Tanto agora para
outros médicos que estiver nos assistindo. Não só né? marketing, né? É literalmente informação. Você Informação. entra lá dentro, É uma você vertente consegue... social por trás. É. Sim, isso aí, gente, até assim, na questão de marketing, às vezes até me atrapalha, de fato, eu ficar assim, isso, tanta coisa que tem de opção, soroterapia, né, hormônio, chip da beleza, eu bato muito em cima, mas isso aí poderia até, assim, me virar algo rentável para mim, mas eu não consigo me vender a isso, entendeu? Então eu gosto de trazer essa informação, porque eu vejo muito na prática, às vezes assim, médicos tirando, né, ou outros profissionais tirando remédios que aumentam a sobrevida do paciente. Já vi médico tirando AS, tirando estatina, falando que não pode tomar, que é melhor tomar água com sal, que é melhor fazer dieta da lua, e tira um remédio que isso aí comprovado cientificamente que vai prejudicar o paciente. Então, é nesse intuito que eu tento ser mais veemente, sabe? Para ajudar mesmo. Sim, é realmente nisso que ele tanto se baseia nas evidências, né, gente? Porque é muito fácil a gente falar assim, fez um estudo aqui, um estudo ali, mas na real, e aí? Qual que é que realmente comprova esse resultado, né? Um exemplo isso é muito interessante. Que eu gosto de dar é do ômega 3, por exemplo. O ômega 3 abaixa lá o triglicérides, o LDL, que é o mau colesterol. Mas na hora que você dá ômega 3 para hipertensa, para idosinha ali, diabética, ela não deixa de infartar e de ter AVC. Os estudos mostram isso. Agora, se você der a estatina, que é a simvastatina, não sei se vocês já ouviram falar, ela deixa de morrer. Tantos % deixam de morrer. Então, aí eu vou dar ômega 3, o meu exame melhorou, tô feliz demais. Mas você não vai deixar de morrer. Então, assim, a gente vai dar um remédio que mostra uma sobrevida maior. Entendi. Com certeza. Eu acho que, assim, a gente poderia linkar, que eu sempre faço isso, o Túlio mordi de mim, gente. Ela é o bordão dela aqui dentro. Eu acho que todo entrevistado, assim, deve linkar pelo menos algumas questões. Então, vamos elencar aqui os 5 principais hábitos saudáveis que você considera ser assim primordiais para quem quer emagrecer saudável, para quem quer ter essa vida saudável. Vamos falar assim, 5 pontos principais que para você são primordiais. Vamos lá, né? O clássico, acho que o tripé que todo mundo já sabe. Dieta, se alimentar bem, atividade física e sono regulado. Aí eu vou adicionar um que é fato também, que é o controle da saúde mental, né? Você ter um bom convívio social, lidar bem com o estresse, né? Ter bons amigos. 5, o quinto eu acho que é ir para a igreja, mas isso é muito particular meu. Rezar, ter fé, né? Cada um isso com a sua crença, mas eu acho que a meditação em si, né? O autoconhecimento. O autoconhecimento ajuda muito. Eu vou acrescentar um sexto. Eu acho que procurar um profissional qualificado, né? Também concordo. Um especialista. Concordo. Vamos aproveitar o Instagram dele, vai. Pode falar aí para nós, Dr. Marden. Dr. Marden Ferrari. Dr. Marden Ferrari. E hoje como que funciona o seu atendimento? Suas consultas? Meu atendimento é um atendimento que a gente começa ali fazendo uma bioimpedância para entender toda a composição corporal do paciente. Às vezes a pessoa tem muito peso, mas é músculo, né? Isso é ótimo. Agora tem a pessoa que tem muito peso, mas é gordura. Aí a gente já tem que atuar. Então, ver toda essa composição corporal, a gente mede a força da pessoa com o dinamômetro, ver se ela tem ali uma força, além do músculo, a força preservada, pressão arterial. E eu começo coletando todo a anamnese, né? A história clínica da paciente. Me deparo muito com pacientes, às vezes mais com a obesidade, problemas também relacionados à ansiedade, né? A compulsão alimentar. Então eu trato muito essa área da ansiedade, desregulação intestinal, pego muito também, gosto de tratar, sono, né? Indico o tanto de atividade física que será benéfica, né? Para o risco cardiovascular dele. Então, eu tento englobar o paciente como um todo. E depois prescrevo, sim, medicações. Tem uma nutricionista que trabalha comigo, a gente prescreve uma orientação. Eu vou fazer essa pergunta para ele agora, se realmente é só você, porque é um diferencial você ser médico e endocrinologista, né? Sim.
Porque a gente vê tanto aí pessoal só de emagrecimento, pensa só na nutrição, mas faz totalmente diferença, né, essa sua formação. Ah, sim. Hoje esse quadro você tem mais profissionais que trabalham junto com você também. Sim, tem uma nutricionista, né, que me ajuda na orientação alimentar, né, porque senão a consulta ficaria muito extensa, né, além de todo o distúrbio que eu já trato, ainda pegar ali, adequar uma dieta personalizada. Então, eu terceirizo esse serviço para um nutricionista, que eu acho que é o ideal, né, gente? Eu acho que cada um na sua área. E o nutricionista é um profissional muito importante pra gente, tá? Entendi. Eu queria entrar num tema que é o seguinte. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade na prática de atividade física, de exercício físico, né? Eu ia fazer essa mesma pergunta. Um parceiro meu, aqui na cidade, Academia Olímpia, ela me disponibilizou 1 ano de academia. E isso tem 4 meses que eu ganhei, eu devo ter ido umas 7 vezes. A Bruna, assim, inclusive, um beijo quase pra você, quer me matar, né, Bruna, Deison, muito obrigada, porque eu também tenho 1 ano de academia e não vou. Eu acho que é os melhores clientes dela. Aqui o que acontece? Mas eu tenho essa vontade, né, de mudar o meu corpo. Eu pratico outras atividades complementares, eu faço Muay Thai, eu faço Pilates, eu faço funcional, só a musculação em si que eu não pego tanto. Mas para esse ganho de massa, quando a gente vai falar sobre suplementação, sobre pré-treino, todos esses equiparados que vêm antes, né, é algo que você bate na tecla nos seus atendimentos? Sim. A suplementação, o nome já fala, né? Ela vem para suplementar quando a gente tem alguma falta. Por exemplo, o Whey Protein, né? Que é um suplemento bem clássico, aí todo mundo conhece. Ele vai ser interessante se você não conseguir ingerir as metas das quantidades da proteína. Então, assim, se você tem que comer lá X filé de frango, você consegue comer, é necessário você tomar o Whey. Às vezes ele vai ser até metabolizado, excretado no rim, de forma, você vai gastar dinheiro à toa. A creatina eu acho interessante. A creatina, de fato, é difícil a gente conseguir a ingesta adequada de carne que tem a quantidade de creatina que a gente precisa. Eu acho bem legal a creatina. Muito difícil contraindicar também. Seria um paciente bem grave. E resultados eficazes, assim, na constância. Resultados comprovados, Então, assim, olha pra você ver que legal. E você falando da creatina, é uma coisa que eu tenho dificuldade, você acredita? De tomar. Porque quando as desinformações da vida, porque a creatina, eu não tenho nem noção do para que serve, mas quando eu estava lá atrás, naquilo que eu te contei, me falaram que ela causava demais infecção urinária e era uma coisa que eu tinha com recorrência. Eu nunca mais quis tomar creatina. Fake. Tá vendo? Não tem correlação não, com infecção urinária não. A gente fala muito da creatina porque tem um metabólito, uma escória renal chamada creatinina, que ela é um metabólito da creatina. Às vezes até pode aumentar essa creatinina, mas não por uma disfunção renal em si. Sim, pelo excesso da creatina, nosso corpo transforma em creatinina, às vezes aumenta um pouquinho ali no exame, mas não tem relação com um dano renal não, entendeu? Creatina é bem poucas vezes, assim, são poucas vezes que a gente consegue contraindicá-la. Entendi. Ela é bem indicada. E a questão dos pré-treinos hoje? Pré-treino hoje a gente tem, sim, alguns com evidência tipo A, né? Que tem as evidências que são tipo C, tipo B, tipo A. O A de fato traz benefícios. Eu gosto muito da beta-alanina, que ela diminui ali a fadiga, sabe? Muscular, você consegue ter um treino mais resistido por mais tempo. Tem a arginina, a gente pode usar o bicarbonato também. Como pré-treino? Como pré-treino. Bicarbonato, aquele enozinho ali, bicarbonato de sódio. Mas é uma dose alta, é difícil de ingerir. Entendi. É 0,3 gramas por quilo. Um paciente de 70 quilos teria que usar aí 21 gramas de bicarbonato. Entendi. Pensa, é bastante Nossa, coisa. É muita coisa. Muito bicarbonato. Nossa, realmente. Então, assim, a gente tem que balancear, né? Assim, é um pré-treino com evidência, vai ser cabível, não vai te dar ali um refluxo, às vezes, né? Porque acaba, se sobrecarregar seu organismo com uma coisa que também vai acabar atrapalhando em outras áreas também. Doutor Marda, agora é uma dúvida minha que até então fui conhecê-lo aqui, né? Fui conhecer por causa do podcast. Quando você fala assim, eu trabalho com emagrecimento baseado em evidências, para o público também entender, porque assim, nós aqui na conversa já deu para entender mais ou menos o que é, mas como se diz, no preto e no branco, o que é você
tratar os pacientes 100% baseados em evidência. Igual você explicou aí agora, tem evidência 1, evidência 2. Explica um pouquinho mais sobre como que é esse trabalho seu de ser baseado em evidências, porque a gente vê que você bate muito nessa tecla, né? Explica um pouquinho sobre como que é esse trabalho de ser baseado nas evidências. Como que você chegou, né, nessa mentalidade também de sair um pouco dessa rota do modismo, do que todo mundo faz, para trabalhar dessa forma? Eu acho que eu tive um influenciador que era meu professor na pós-graduação, que é o Pedro, que era, para mim, o melhor endocrinologista do Brasil, né? Ele é chefe da clínica, do Hospital das Clínicas em Belo Horizonte, tem artigo na New England, de tireoide, cara foda. E eu acabei que no começo a gente chega assim um pouco perdido, né? E eu fiz alguns cursos de implante de chip, de soroterapia, só que aquilo nunca me ganhou, sabe? De fato, assim, eu transmiti aquilo para os pacientes, eu via que eles citavam estudos, olha, esse benefício aqui, mas aquilo nunca me convenceu, até porque eu sempre entendi um pouco de estudo, né? Sim. De estudos para a gente evidenciar a causalidade, né? Então, assim, a medicina, ela tem o tratamento aprovado, ela tem o tratamento off-label também. O médico, ele é autorizado a fazer um tratamento off-label quando ele acha que o tratamento autorizado não está dando benefício. Mas tornar disso uma regra, que eu vejo muito, às vezes, as pessoas usando, não quero ser leviana aqui, mas falar assim de uma forma, às vezes, financista, né? Mas eu gosto de usar o que tem baseado em evidência para trazer benefício para o meu paciente e menos despesa, né? Que aí eu consigo gerar resultado e menos despesa para ele. Muito bacana, né, Túlio? Isso é importante, porque você vê que ele tem o cuidado não só financista. E isso é muito... É difícil a gente encontrar isso hoje no mercado, né? Eu falo que é triste a gente ter que falar isso, mas é a realidade. Hoje o pessoal está focado 100% só no lucro, e no final das contas não se preocupa com a qualidade de vida real do paciente. Exato, e a gente vê que você é uma pessoa informada, você busca, né, seu estudo. Eu acho que para qualquer área assim, de atuação é importante que a pessoa se mantenha atualizada, né? Sim. E é algo que você sempre busca e trazer essa inovação para os seus atendimentos. E isso é algo legal da gente ver. Agora a Jéssica tirou uma dúvida dela, eu queria uma minha, que é um assunto que eu sempre me deparo em algumas conversas, né, com alguns clientes, que é a moda do jejum intermitente. Funciona? O jejum intermitente, eu até citei isso anteriormente, emagrecer a gente tem que ficar em déficit calórico, seja da forma que for. O jejum intermitente é interessante porque sobra menos tempo para você comer. Então você tem que bater, vamos arredondar de novo, 1.500 calorias. Se te sobra aí 8 horas no dia para ingeri-la, às vezes seria uma estratégia interessante. Agora, se você chega desse jejum morrendo de fome, vai comer descompensadamente, não vai adiantar nada. Você vai extrapolar as 1.500 calorias. Então, assim, toda dieta pode ser eficaz ou não se tiver dentro das metas. Então... E você acredita que para cada paciente se adapta? Porque eu, por exemplo, já tentei fazer jejum intermitente, não funcionou muita coisa, não. Eu voltava justamente desse jeito, ficava com fome e com raiva. Com fome, assim, aqueles jejum mais longos, mas já funcionou super para mim, por exemplo, na fase que eu estava mais emagrecendo na dieta, de fazer um jejum na parte da manhã. Sim. Porque eu não tinha fome. Me funcionou super bem, eu ingeria no restante do dia as calorias em refeições menores e foi muito melhor para mim. Então eu acho que assim, eu acredito, pelo menos para mim funcionou bem essa questão. Para você acha que essa questão também assim, de cada paciente ser único, ele pode estar fazendo essa diferença? Claro. No corpo, pro nosso corpo, acho que pouco importa assim a quantidade de vezes que você vai comer. O que importa é uma regularidade. Então, assim, vamos arredondar aqui para... Tem gente que gosta de comer 6 vezes por dia, tem gente que gosta de comer 2. O importante vamos supor que a gente coma 2 vezes ao dia, almoço e janta, almoço e janta. Se a gente pula a janta, nosso corpo vai interpretar aquilo como uma agressão. Então, no almoço que vem, ele vai absorver o máximo de calorias ali, porque ele pensa assim, nossa, eu posso passar fome novamente à noite. Então, assim, essa desregulação
da rotina alimentar que é o perigoso. Eu falo pro meu paciente, nós vamos combinar aqui 3 refeições por dia, por mim tá ótimo. Tô sem fome nessa? Come uma bananinha. Só não deixa seu corpo assim, só não engana seu corpo, pra ele saber aquela rotina, aquele horário, cronograma seu alimentar. Agora, eu queria falar sobre metabolismo. Vamos lá, porque com a idade, né, eu já não sou mais tão novinha. Aí a gente sente que alguma coisa muda, né, hormonal e tudo. E muito se fala com a questão do emagrecimento sobre o metabolismo. Do metabolismo desacelerar e até que ponto que isso pode realmente interferir quando a gente quer emagrecer e existe alguma coisa que consiga reacelerar esse metabolismo, vamos dizer assim? Na mulher, essa queda do metabolismo ela é bem enfatizada na menopausa, né? A mulher isso é muito marcante. Os hormônios praticamente acabam ali com 50 anos. Então, ela tem aquele climatério anterior, começam os sintomas, calorão, ansiedade. E ela tem essa queda hormonal abrupta, né? Acho que a gente não foi feito para viver tanto. A medicina, às vezes, a gente está vivendo demais. Era a fase reprodutiva, passou, acabou. Aí hoje a gente lança a mão da terapia da reposição da menopausa, né? Para a mulher viver mais e viver bem, né? Por mais tempo. A questão da reposição hormonal é algo válido nesse processo da menopausa? Menopausa, muito. Hoje em dia já é praticamente um consenso, né? Quando não há contraindicações, né, absolutas, repor é a melhor solução aí para uma sobrevida da mulher. E voltando na sua pergunta de metabolismo, construção de músculo. Eu acho que é o que mais acelera o metabolismo, né? E conserva esse metabolismo. Ter músculo, a gente tem menos risco de infarto, de AVC, de câncer, de diabetes. A gente evita aí o que a gente vê muito nos pronto-socorro da vida, idosinho morrendo de fratura de fêmur, de traumatismo craniano. Eles morrem sem precisar. Não tem músculo, não sustenta, não tem cai, como fugir da quebra. atividade física, não, tudo. Da atividade física, vírgula, da musculação. Da Da musculação, literalmente, né? Literalmente. A atividade nem é um problema pra gente, atividade física. É a musculação. Nesse processo, então, de emagrecimento, eu gosto muito de priorizar mesmo a musculação. A gente está sem em déficit calórico, então a gente está sem glicose na corrente sanguínea. Nosso corpo vai usar músculo ou gordura como fonte de energia. Ele já prioriza a gordura. Deus é bom com a gente, que ele já vai mais na gordura. Mas se você estiver ali num processo de construção muscular, fazendo musculação mesmo, comendo proteína nos momentos certos, seu corpo interpreta aquilo como uma construção, ele vai queimar mais ainda a gordura. Olha pra você ver. Essa questão da musculação, ela é muito interessante. Acaba que é falta de vergonha na cara nossa. Eu acho também. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu não consigo... Vamos supor, vou te dar um exemplo. Eu tô lá na academia, vou fazer uma musculação. Eu entrei ali com o telefone, aí eu passo um tempinho. Não, vou fazer um cardio, vou lá, corro na esteira. E acaba o peso, a musculação em si, eu acho que é algo que eu não enfatizo tanto, que eu não consigo dar tanta constância. Eu não sei se às vezes se isso tem algum estudo científico para isso, né? Mas... Agora tudo é estudo científico, né? Eu acho que na minha cabeça, tá? Eu falando de mim agora. Quando eu tô lá, eu sinto que é alguma coisa que a minha mente não gosta. É um negócio que, tipo, me tira da zona de conforto. Entendi. Sabe? Parece que, cara, vai doer. Pra que eu vou fazer isso? E eu citei isso aqui porque eu vi no seu Instagram um post sobre isso, sobre o não rendimento na musculação em si. Talvez é proveniente de outros fatores, não só porque a gente não gosta, mas porque a gente tenta usar daquilo ali como uma forma, tenta dentro da própria musculação achar vários escapismos que a gente acaba não fazendo. Eu já fui várias vezes, fui fazer o cardio. Comecei com cardio, fiquei lá horas, puxo 2 pezinhos ali e falo assim, tá bom, tá pago. 1, 2, Postou 3, uma 10. foto. Tudo lindo. Aí todo mundo achando que o Túlio tá indo bonitinho. Exato. E eu queria te perguntar isso, você tem algum conselho, né, para o pessoal que está começando na academia, que quer... Pra nós que não gosta da academia. Sim. Eu acho que, gente, o personal trainer é fantástico. É fundamental. A profissão do educador físico, nesse início principalmente, assim, que você não tá ali perdido mesmo, você não sabe executar um movimento. Infelizmente, muitas vezes na academia a gente não tem um monitor lá, mas não tem
individualidade, né? Aquele acompanhamento eficaz. Então, assim, eu acho que você fazer ali pelo menos 1, 2 meses de personal para ele te orientar, para você aprender, já pode virar essa chavinha. Eu sempre indico o personal. Eu tive uma experiência, assim, não é porque é meu irmão, mas meu irmão é personal trainer, ele é educador físico. E a única época que eu consegui manter um pouco mais de tempo na musculação foi quando eu tava treinando com ele ali no meu pé. Sim. Porque, Túlio, às vezes a gente chega numa academia, isso é um diferencial da Olímpia. Eu sinto muito esse diferencial lá com a Bruna, os meninos lá, é isso. Por quê? Você chega na academia, você acha que você vai chegar lá, que você vai deitar no aparelho, vai meter aqui esse peso enorme do lado e vai ficar fazendo que você vai dar conta. Aí você frustra, porque você chega lá, você quer colocar um peso desse tamanho, aí você vai só diminuindo. Aí na hora que você chega aqui, é pezinho daquele tamanho, se não tiver alguém pra te falar assim, é assim mesmo, não preocupa, vamos devagar, não gosta de puxar peso, não, vem cá que eu vou te mostrar um outro tipo de exercício que é musculação, mas que vai te ajudar, né? E usar diferente formas. Meu irmão, por exemplo, comigo, ele usava várias diferentes formas os aparelhos. Eu achava aquilo ali o máximo, porque eu não estava fazendo igual aos outros. Né? Então, esse trabalho do profissional, eu acho que também muda muito dentro da mentalidade da gente, Total. Né, doutor Marden? Total. Eu acho que, assim, infelizmente, nem todo mundo tem condição, né, de ter. Então, a gente tem muito acesso também no YouTube hoje, conteúdo desses profissionais incríveis, assim, que te ensinam o início. E a gente tem que ter essa força de vontade, gente. Não esperar a vontade para fazer, para gerar a disposição, entendeu? Acho que fazer que te gera a disposição do próximo dia. Se a gente ficar esperando a vontade vir, eu acho que vai... Exato. Essa questão da disposição. Esses dias eu estava lendo um estudo que é um dos grandes vilões, que muita gente coloca como vilão, que é a questão da açúcar, né? E acaba que eu vi lá, vendo o assunto, falando sobre que o açúcar ele inflama o nosso corpo, né? O excesso de açúcar em si. E você acha que isso afeta diretamente na disposição para a prática de exercício? Sim. Tem, assim, esse padrão inflamatório, existe sim, né? O excesso de glicose na corrente sanguínea, você vai gerando ali uma resistência insulínica. Você tem que produzir muita insulina para captar aquela glicose e muitas vezes o pâncreas não dá conta de produzir esse tanto de insulina. Começa a sobrar glicose, né, no sangue e ele começa a lesionar o endotélio, que é a artéria, né? Isso aí vem em sinergismo com uma síndrome metabólica. Então, esse paciente que tem muito açúcar, ele fica obeso, aumenta colesterol. Esse colesterol adere forma placas também no endotélio arterial. A pressão aumenta, pressão arterial, aumenta a pressão na artéria. Isso machuca o endotélio também. Então, assim, o infarto, né, esse endotélio machucado da artéria, ele não vem do dia para a noite. Se a gente vai construindo, uma hora aquela lesão ali obstrui a artéria, você tem um evento cardiovascular. Então... E por falar em açúcar, eu tô gestante, sou mãe de 2 e meus filhos sempre comeram açúcar antes dos 2 anos. E eu vi um post no seu Instagram que me chamou a atenção, né? Falando sobre essa questão de não dar açúcar para a criança antes dos 2 anos. O que você indica, o que, né, baseado em todos esses estudos seus, a gente não dar esse açúcar vai fazer tanta diferença e o que pode ser tão prejudicial também dentro dessa fase, a questão do açúcar para as crianças menores de 2 anos e como conter isso, porque é difícil. É difícil, a vovó tá ali, né, com o pirulitinho, com a balinha, com o suquinho de açúcar. Por mais que a gente tenta, é muito difícil manter longe do chocolate, do bolo de aniversário. A vovó são as vilões nesses casos. Mas nesse período inicial é mais mesmo da questão do vício, né? Da criança conhecer esse alimento altamente palatável, altamente gorduroso e açucarado mesmo, então ela cria nele um estímulo dopaminérgico, né, de recompensa que esse estímulo dopaminérgico está relacionado com todos os vícios.
exemplo, o álcool, drogas, várias compulsões são essa busca pela dopamina, que é um neurotransmissor. E o alimento altamente palatável, né, que é o chocolate, a quitanda, ela vem nesse sentido. Então, você já está ensinando a criança a buscar essa recompensa. Então, assim, por isso que a gente vai tentar buscar açúcar das frutas, né, a frutose, tentar ensinar a comer bem desde cedo para diminuir esse estímulo inicial. Legal. Interessante. Tá vendo? Marden, a gente vai começar agora um quadro que a gente tem aqui no nosso podcast, que é o foguete ou balão. A gente faz algumas afirmações para o nosso convidado, e aí se ele concordar com a perspectiva daquela frase, ele fala que é foguete, foguete decola, ou se não, balão, porque balão é uma ideia que murcha, que não vai para frente, que não é válido, que é fake, e aí você justifica o seu pensamento, beleza? Certo. Nossa primeira afirmação aqui é: reposição de testosterona para todos que querem ganhar massa muscular. É foguete ou balão? Balão. Repor testosterona é altamente perigoso. Testosterona em níveis altos, ela pode ser deletério tanto quanto ou mais do que níveis baixos, né? Então, repor testosterona tem que ser para quem realmente tem níveis baixos. Fora isso... Então vamos lá. Segunda afirmação é: treinar em jejum para emagrecer. É foguete ou é balão? Balão. Treinar em jejum, você pode, principalmente se você não tiver jantado bem, com os estoques bons de glicogênio, você pode diminuir seu desempenho no treino. Então isso não vai te ajudar nem a ganhar massa, nem a emagrecer, porque pode ser que depois você tenha mais fome, então você não vai desempenhar um treino bom, não. Pelo contrário, vai dar uma vista preta, você vai desmaiar, já aconteceu comigo. Não recomendo. Não recomende, né, Túlio? Número 3, Ozempic como solução definitiva para o emagrecimento, foguete ou balão? Foguete. Polêmica, hein? Olha. Ozempic é uma medicação sensacional. Então, assim, se o paciente tem a indicação correta, tem os riscos que a Ozempic oferece, os benefícios, então ela pode, não só pode, como deve usá-la para sempre. Cortar carboidratos completamente da dieta. É foguete ou é balão? Balão. Eu acho que um primeiro momento pode até funcionar, né? Que a gente usa o carboidrato, a gente pode manter mais saciado, né? Com a proteína, mas a longo prazo você não vai conseguir a manutenção, né? Você vai ficar mais fraco. O carboidrato, ele dá de fato muita energia. Então, você manter essa dieta por longo prazo é inviável. Por fim, excesso de cardio pode prejudicar os ganhos na academia? Foguete ou balão? Foguete. Isso, prejudica. Prejudica, é assim que eu interpretei. Sim. Isso. O excesso de cardio vai prejudicar, sim, os ganhos, né? Eu acho que o cardio é maravilhoso, né? A gente tem que ter, sim, um exercício aeróbico para manter o condicionamento físico. Mas em excesso você pode queimar as calorias que você precisa para construir músculo. Então tem que ser bem dosado. E nessa questão de fazer um antes ou depois do exercício, igual eu falei, eu sempre chego, minha mania é chegar e fazer 20 minutos de esteira, mais uns 10 minutinhos de bicicleta e depois eu vou fazer a musculação em si, né? É recomendável ou não? Não, é o seguinte, a gente usa na atividade física, 80% é o glicogênio. O glicogênio é o estoque de glicose que a gente conserva ali nos músculos, no fígado. Então ele é aderido, ele é produzido cerca de 6 horas antes da atividade física. Então 80% é produzido 6 horas antes, né? Na refeição de 6 horas antes. Então se eu chegar e for fazer o cardio, querendo ganhar músculo, eu vou gastar todo esse glicogênio com o exercício aeróbico. Quando a gente for fazer a musculação, a gente vai estar sem força. E para produzir, para criar músculo, a gente tem que fazer um exercício de hipertrofia bem feito. Mas você foi enganado a minha vida inteira por mim mesmo.
Chega lá, fica o tempão na esteira, depois tá achando que tá tá arrasando. arrasando, gente. Mas é importante fazer pelo menos um alongamento antes, né? Porque muita gente utiliza do cardio achando que é um alongamento, né? Aí é que é o beoto completo do negócio. De fato, você pode estar alongando as pernas, né, no cardio, né? Mas o resto do corpo, acho que você não obtém um alongamento importante, não. E Túlio, começaremos um novo quadro aqui no nosso podcast. Eu acho massa. Novidades para 2025. E nós vamos inaugurar esse quadro com você, que é um quadro Pergunta Aí. A gente abriu uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, quando a gente anunciou que ia ter a sua presença aqui, para disponibilizar esse acesso, né, aos nossos espectadores, para trazer pergunta diretamente para você e para a gente poder usar esses cortes para alimentar nosso perfil lá no Instagram também. E a primeira pergunta que a gente recebeu, do João Vitor Cardoso, foi o seguinte: beber água com limão de manhã realmente ajuda a emagrecer? Não. É um mito? Mito. Não tem nenhuma Válido para todas as minhas tias aí, tá, gente? Válido para todos vocês que bebem água de manhã com limão, água com fazendo limão, vinagre de maçã, né? Água com sal. Mas assim, de fato, mito. É mito. Não tem consistência. Faz aquelas caretas e fica assim, ai meu Deus, tô emagrecendo. Já viu alguém emagrecendo com água com limão? Que de fato emagreceu? Quem dera, né? Eu nunca vi, não. Nem conheço estudos que comprovem isso, não. E olha só, o Eric Erlan perguntou assim: ficar sem comer pode gerar resultados positivos? Acho que engloba a questão do jejum intermitente, que é o que a gente falou, né? Sim. Acho que depende muito, assim, né? Ele deixou uma pergunta bem aberta. O ficar sem comer, o que seria, né, esse ficar sem comer? Sim, a gente ficar em jejum também tem processos fisiológicos importantes relacionados, né? A gente ficar em jejum aumenta aí a queima de gordura, né? A lipólise, isso aí pode te ajudar, sim. Mas não vai ser fundamental para o emagrecimento, não. A Marli Pereira perguntou: tomar bicarbonato em jejum traz benefícios reais para a saúde? O bicarbonato a gente usa como pré-treino. Pode sim inibir ali a fadiga muscular, a acidez lática que é produzida no músculo durante o exercício, principalmente de endurance, né, de longo prazo. A gente vai aumentando a acidez ali muscular. O bicarbonato vem como base e inibe essa acidez. Agora, em jejum, só se você já tiver uma gastrite, uma erosão importante ali estomacal, talvez te ajude. Mas, pro geral, assim, generalizando, não vejo benefício, não. Entendi. Tá vendo? Marli, não precisa ficar sofrendo tomando bicarbonato de manhã todos os dias. E por último, a nossa queridíssima, né, aqui na nossa cidade, na cidade de Formiga, né, para quem não sabe, o Foguete Cast é feito aqui na cidade de Formiga, Minas Gerais. Nós temos uma influenciadora que é a Alice Rosa, que fez a seguinte pergunta: após a bariátrica, é possível colocar um shape com o seu processo de emagrecimento? Sim, acho que sim. Acho que o pós-bariátrica, né, eu brinco que ele tem o Ozempic natural, né? Ele já tem aquela sensação de empanzinamento acarretada pela diminuição do estômago. Então, muitas vezes o pós-bariátrico, a gente tem que focar muito na compulsão desse paciente. Às vezes é um paciente compulsivo que, mesmo tendo essa limitação, ele consegue burlá-la. Com álcool, com alimentos de fácil digestão, né, sorvete, pode ser chocolate derretido, eu já vi gente usar para comer mesmo por compulsão. Então a gente vai focar bem nessa compulsão e repor os nutrientes, né? É importante lembrar isso. O paciente bariátrico ele perde muita absorção de alguns nutrientes por causa da diminuição do estômago. E focar numa dieta bem proteica. A gente tem que ter, porque o que incomoda o paciente bariátrico é a flacidez, imagino eu, né? Então, ele perde peso, mas sobra ainda um pouco de pele, né? Às vezes necessita até de uma cirurgia, mas tem que focar bastante em ganhar massa magra para compensar esse excesso de pele. Legal. Muito bom. Muito bem respondido. Nesse primeiro
quadro, nós selecionamos aí essas 4 perguntas e você do nosso Instagram pode estar sempre participando do quadro Pergunta Aí. Fiquem ligadinhos, fiquem de olho quem serão os próximos participantes do nosso podcast, para que, se você tiver alguma dúvida, quiser interagir aqui junto com a gente, né, vocês também possam estar participando dentro do podcast FogueteCast. É isso, e dentro desse assunto, né, se vocês também tiverem mais dúvidas, caso a gente não tenha conseguido responder todas, pode estar acessando o perfil, né, do doutor e conhecer mais um pouco sobre esse trabalho, sobre esse universo do emagrecimento, que lá ele traz um conteúdo riquíssimo lá para vocês no Instagram. Maravilhoso. Eu acho que agora é você deixar aí pra gente esse inspiracional, né? Pra quem busca. É possível fazer essa transformação? A gente vê lá no seu Instagram muito resultado, né? Muita prova real de antes e depois da transformação. Eu adoro ver. E eu acho que por trás disso tudo, além da estética, eu acho que é a vertente social que você carrega, porque você tá ali transformando pessoas, transformando sonhos, colocando em prática aquilo que a pessoa já deseja, seja por saúde, seja por estética, mas a gente vê isso através do seu trabalho. Então, se puder deixar um recado para quem está nos assistindo hoje, o espaço é seu. Acho que obesidade, eu sou privilegiado de tratar isso, porque a gente às vezes abrange o paciente como um todo, como a gente falou antes. A saúde mental, o sono, o controle da atividade física, da dieta, né? A medicação, gente, ela vem como um empurrãozinho, né? Ele vai te ajudar quando você tá mais grave, né? Mas mudar todo esse lifestyle, que é esse estilo de vida, né? Que é o mais gratificante, que é o paciente viver bem, praticar atividade física, comer melhor, ter um bom contato social, ter menos ansiedade. Então eu acho que isso aí que no final, para mim, é o mais gratificante, que vale a pena de atuar nessa área. Aí, doutor Marden, deixa para nós como essas pessoas que estão assistindo esse episódio, que quiserem, né, tá aí fazendo uma consulta com você, tá tendo esse acesso, além das suas redes sociais, como elas conseguem estar falando com você? Então, o agendamento de consultas ele é feito pelo link que eu tenho ali na bio do Instagram, né, que é o número do WhatsApp, é o 98692244. Então, a Júlia, minha secretária, faz os agendamentos para mim, eu atendo de forma online, atendo em Formiga, no HFOR, e atendo em Piuí, na Clínica Amares. Então, quem é aí da região, né, tem a oportunidade de estar fazendo a consulta presencial, mas quem não pode chegar também, que tem o online também. Muito bacana. Doutor Marden, pra gente é um prazer enorme estar te recebendo aqui hoje. Foi um assunto riquíssimo, né? Muito cheio de dúvidas nossas, né? Acho que nós aproveitamos bem também esse episódio. Que bom. E aí, pode? Eu acho que é isso, né? Eu acho assim, muito obrigado pela sua presença. A gente quer te agradecer pela confiança de estar aqui junto com a gente no FogueteCast. Com certeza foi uma honra para nós conhecer esse profissional, né? Talentosíssimo e aprender, gente. Não vai aí na onda dos outros. Não vai pelo amor de Deus, não vai achar que o Google vai te dar a receita mágica perfeita para emagrecimento. Então, procurem sempre um bom profissional. Tá aqui um profissional de excelência, né? Pra gente deixar indicado para vocês. E, doutor Marden, só agradecer, que Deus continue abençoando você, principalmente da maneira que você trabalha. A gente vê a seriedade, né? De tudo que você faz. E isso é muito gratificante para nós receber você aqui. E que você continue realizando sonhos, né? Por onde quer que as pessoas vão passando por você. Que esse conteúdo seja aproveitado de uma forma rica, porque, querendo ou não, a gente trouxe um conteúdo de muito valor, né? Que isso seja aproveitado. Se vocês querem ver, os cortes estarão disponíveis tanto no nosso perfil, quanto no perfil do doutor, né? No perfil do Prêmio Foguete Digital também. E para assistir esse episódio completo e mais episódios como esse, a gente convida vocês a se inscrever no nosso canal no YouTube, fazer um adendo aqui para os nossos patrocinadores, né? Mais Com Saúde certeza. Vet e Mais Saúde, lá administrado pelo Abílio, doutora Sônia, Laboratório São Luís, Diox Podcast Studio com também. essa estrutura aqui maravilhosa, entregando pra gente. Nossa produção, dá um salve aí, Daniel. Daniel, muito obrigada, dá um oi aí. Agora a nossa produção. Alô, obrigado pessoal pela audiência. Gente, a gente tá muito chique agora, nossa produção tem voz.
É igual o Ratinho tem um sombra. Lembra que o Ratinho tinha um sombra? Eu acho Agora que nós podemos começar a chamar o Daniel no meio das... Pra ele opinar, no meio da entrevista. O que você acha, Daniel, dessa ideia? Uai, estamos aí. Pode chamar. Muito sábio, Daniel, muito Eu sábio. já acho que a gente tem que ter uma entrevista com o Daniel. Ele já, assim, boicotou essa entrevista várias vezes junto com a gente. Mas né? vai sair. Vou colocar uma câmera aqui em mim também. E aí... Eu acho que deveria ter, Daniel. Esqueci de algum patrocinador ou não, né? Não, eu acho que tá tudo Todos. certo. Então é isso, pessoal. Então, se vocês querem continuar nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, siga a gente na rede social foguete.cast e esperamos vocês pro próximo episódio. Marden, muito obrigado. Foi um prazer enorme conhecer vocês, gente. Adorei conhecê-los e parabéns pelo projeto. Acho muito interessante que vocês tragam muitas pessoas competentes aqui que consigam espalhar mesmo coisas boas, né? Informações úteis para o próximo e progresso. É isso aí, gente. Muito obrigada. Super beijo e até o próximo episódio.